Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Muito Ou eu sou um bom. robô? Olha, não tenho como garantir. Tem que fazer um teste de Turing, então. Pode ser o teste de Turing, talvez ajude, mas você é consciente do teste de Turing. Eu não sei se ele funciona também. Não, o teste de Turing pra você descobrir se eu sou o mesmo robô ou não. Tá, então vamos conversar. Não, mentira. Hoje a gente vai na contramão, né? Se no último episódio a gente falou de um filme que a gente falou que poderia ser um dos filmes do ano. Hoje a gente falou, semana passada a gente falou do Everything Everywhere, Everything Everywhere All at Once, filme da A24. E hoje a gente vai falar de outro filme da A24, chamado After Yang, que é um filme Basicamente, nós somos um podcast da A24. Por favor, contrate a gente, A24. Putinhas da A24. É nada, eles fazem filme ruim também. É que por acaso eles fizeram... Por acaso não, né? Mas assim, fizeram 2 filmes excelentes aí, próximos uns do outro. O negócio é o seguinte, o After Yang não saiu no Brasil. E não tem plano de sair no Brasil ainda. Mas a gente ia aguardar esse episódio pra quando tivesse sair. planos de sair no Brasil. Sim, mas por enquanto ainda não. Então o que a gente tá fazendo, a gente vai fazer o episódio do mesmo jeito. E quando sair o filme finalmente, sei lá, daqui 4 anos no NetNow, a gente divulga o episódio de novo. Você que tá aí 4 anos no futuro, espero que esteja melhor que a gente. Fala aí se vocês gostaram do filme After Yang. Bom, a gente vai falar do After Yang, mas não só dele. A gente vai fazer uma comparação aqui. A gente reviu um filme que tem alguns temas muito parecidos com o After Yang, que é o AI, Inteligência Artificial do Spielberg. Então, de tem 2000, o AI de 2001. Tem o AI e tem o AY, né? After Yang. Isso. Muito bom. Parabéns. Primeiro a gente vai dar as diquinhas, coisas que a gente assistiu, coisas interessantes, legais e ou não. E depois a gente vai falar do Inteligência Artificial. Vai ter uma sessão de spoiler de Inteligência Artificial, se por acaso você não tenha visto. Não vai ser muito longo, acho. E aí a gente vai falar do After Yang sem spoiler. E depois a gente vai fechar com o spoiler do After Yang. Quando a gente falar sobre o After Yang sem spoiler, você se interessar, dá uma procurada. Como faz um tempinho já que ele saiu lá fora, ele já tem no streaming paralelo aí pra assistir, então... Pois é. Já que não tem nenhuma vontade de trazer ele para os cinemas aqui no Brasil, de repente você encontra outros caminhos. Pois é, a gente xingou a distribuidora do Everything Everywhere no episódio passado e provavelmente vai ser a mesma do After Yang, por causa da A24. Então, shame on you, Diamond. Bom, para você navegar nas coisas que a gente falar aqui, se você viu uma coisa, não viu outra, quer passar direto para o filme, você tem na descrição do episódio tem as minutagens para te guiar aí, e dependendo do software que você usa para ouvir podcast, você pode só clicar e ele te joga lá direto, clicar na minutagem. Se não, maravilha, que software que faz isso? Eu uso o Overcast, mas tem outros. Podemos começar com as dicas da semana aí, das coisas que a gente tem visto? Diquinhas. Vamos Bora, lá, então. vou começar abrindo aqui só contando que a nossa série sobre podcast favorita tá de volta. Only Murders in the Building. É verdade. 3 episódios já. Eu vi 2. Eu vi 2 também, mas já tem 3. Tá liberado aí, se você tiver como assistir, assista, que vale a pena sempre. Only Murders in the Building é aquela série sobre os fissurados por podcast de true crime que se envolvem nos crimes lá do Steve Martin e do Martin Short, que tá tendo paralelos meio ridículos. Reais demais com o clima de podcast brasileiro agora, com esses podcasts de true crime, tipo A Mulher da Casa Abandonada, pro bem e pro mal. Mas, bom, a segunda temporada do Only Murders tá, sei lá, né? Tipo, ele é uma série meio bobinha, meio que você vê pelos caras que são muito bons. Mas... é divertidinha. A primeira temporada, eles estão... Tem um crime no prédio e eles vão tentar fazer um podcast em volta do crime e tentar descobrir o que não foi descoberto sobre o crime enquanto tá acontecendo a investigação. A segunda temporada, eles são os principais suspeitos.
Então ele só muda isso, né? Tipo, de repente é um crime que eles possam ter cometido. Pois é. Muito bem, então Only Murders in the Building tá passando no Star Plus. Então, e tá Star saindo Plus. junto com o Hulu, o americano. Então na mesma semana tá saindo o Olha, episódio certinho. Então, parabéns aí pra Disney/Fox, sei lá. Bom, eu vou falar no decorrer aqui dessa sessão de 3 filmes muito nojentos, todos. E o primeiro deles é o filme novo do Cronenberg, Crimes of the Future, que obviamente é nojento porque é do Cronenberg. Obviamente não, né? Mas ele voltou aos filmes nojentos de body horror que fizeram a carreira dele por, sei lá, 30 anos. É um filme com o Viggo Mortensen, com a Léa Seydoux que fala, né? acho que sim. E a Kristen Stewart e mais uma galera. Tava esperando bastante coisa desse filme. Não é bom, não. É mesmo? Tava entre os filmes do ano aí pra. Tava Então. Eu animado. tava muito animado, tava muito querendo gostar do filme, mas assim, é meio clichê falar que parece uma paródia de si mesmo, mas muitas vezes parece, assim. O filme tem um monte de tema interessante, tema do body horror em si. A premissa do filme é a seguinte: no futuro, que a gente não sabe quando, os seres humanos começam a se adaptar evolutivamente para algumas coisas. E uma das coisas eles estão criando novos órgãos e que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que os órgãos fazem. Então, o Viggo Mortensen é um cara que é particularmente afetado por isso. Ele cria órgãos dentro do corpo dele. E aí ele é um artista performático. E ele e a Léa Seydoux fazem umas cirurgias em que eles tiram o órgão e exibem para as pessoas. E as pessoas adoram. Então, você vê que o filme é Já começa gore no princípio, né? super, super. E também, assim, premissa mesmo, coisas que você descobre no começo. A humanidade, assim, para combinar com isso, a humanidade parou de sentir dor e parou de ter infecções. Então, Rapaz. soma tudo isso, você pode se cortar à vontade, que você não sente dor. É só pra isso o filme. Então. Vamos tirar a dor e as infecções. Pronto, resolveu. Corta aí, vai. Vai se cortando aí sem parar. Mas o filme ele começa a discutir esses temas assim, e ele mistura outros temas. Tem tema ecológico, tem tema de sociedade, tem um monte de tema e que ele não completa nenhum. Eu achei assim, e assim, o filme tem muita exposição ruim, tipo, a pessoa fala, como você sabe, as you know, sabe? E aí fala uma coisa do cenário para explicar a trama que ele podia mostrar de outra forma. Eu achei, assim, bem ruim, pra falar a verdade, viu? Eu gosto do Cronenberg, gosto de quase todos os filmes dele, mas esse Sim. acho que talvez seja o pior que eu tenha visto dele, infelizmente. O Viggo Mortensen tá fazendo uma atuação super peculiar, assim. A Kristen Stewart tá, tipo, ridícula, fazendo uma voz muito bizarra. E tudo bem, isso é a proposta do filme mesmo. Meu problema é pegar um monte de tema interessante de uma maneira interessante, chocante e tal, e não evoluir, não desenvolver as ideias. Então, me decepcionei com Crimes of the Future. E depois, se você vir, você me fala o que você achou. Porque eu sou a minoria. A maioria das pessoas que eu tô vendo gosta. E olha, Cronenberg voltou ao body horror, não sei o que maravilha. Eu não gostei. As metáforas, tem algumas metáforas sobre arte e cinema que também não me pegaram, não. Achei muito fraquinhas. Tá. Eu não sei também. Eu vou assistir. Obviamente vou assistir. Depois você me Mas é fala. outro desses filmes de muita expectativa desse ano que não entregam do jeito que a gente tava esperando, né? Pois é. Depois eu vou falar de mais um. Complicado. Então, vamos lá. Vou falar de uma coisa que eu não tava esperando, que não é filme do ano e que, pelo amor de Deus, não pode ir pro Oscar. Não Eita. pode. Eita. Chega disso. Não, saiu um filme na Apple TV Plus que chama Cha-Cha Real Smooth. Ai, ai, Como é ai. que É o novo Coda, você... né? Exatamente. É por isso que eu falei. É, é legal. Tá, fala Ele a é premissa do fofinho. filme. Fofinho. Filme Vamos fofinho. lá. Filme fofinho. É um rapaz
que é obrigado a voltar a morar na casa da mãe. Em português, o Cha-Cha Real Smooth ficou como O Próximo Passo. Então, se tiver aí no Apple TV Plus, procure ou Cha-Cha Real Smooth ou O Próximo Passo. A mãe dele é a Leslie Mann, que é casada com o padrasto, que é o Brad Garrett, que é Sei. O cara grandão com aquela irmão voz do... grave. Irmão do Isso, irmão Raymond. do Ray. Isso. Beleza, ele trabalha num fast food qualquer e acaba que ele perdeu ali, tipo, todo o ritmo que ele tinha depois de sair da faculdade. Então ele não sabe o que ele vai fazer da vida, ele não tá indo pra lugar nenhum. Logo no comecinho ele leva o irmão dele pra um bar mitzvah, um bat mitzvah, não sei qual que era, e acaba sendo a alegria da festa. Ele ajuda as mães todas a fazer a festa pegar. Ele põe todo mundo pra dançar, ele anima, ele faz brincadeira com todo mundo e tal. E as mães piram e falam: Meu, ele tem de estar em todas as festas, senão a festa vai ser um fracasso. E aí, nessa primeira festa, ele conhece a personagem da Dakota Johnson, a Domino. A Domino, ela tem uma filha que tá no espectro autista e que chama Vanessa. A atriz chama Vanessa Burghardt e a personagem chama Lola. A Vanessa e a Lola estão no espectro. A Vanessa é uma atriz no espectro autista. O que o Cooper Rafe, ou Raif, ou sei lá, o que o diretor fez de bom no filme é que ele ouviu muito a Vanessa. Então, muitas coisas que estavam no personagem, ela conseguiu trazer inputs dela, né? Coisas que ela faz e como é que funciona para ela. Isso é trazido pro filme. Ela é super carismática também, ela é super fofinha. E funciona super bem no filme. O filme é muito gostosinho de ver. Agora, por causa disso, por trazer uma personagem, fazer uma personagem que está no espectro autista, feita por uma atriz que está no espectro autista, eles já começaram essas comparações com o Coda. Sim. E, né, o Coda também é um filme super fofinho, super bonitinho. Mas eles são isso. Eles não são filmes para concorrer a Oscar. Talvez em interpretação, mas... Sessão da tarde, né? Você pode até indicar para dar um voto para um filme que arriscou numa coisa que deveria ser padrão, deveria ser normal, né? Levar pode até levar em uma coisa ou outra, mas não me leva ele para ganhar, né? Pelo amor de Deus. Não dá ideia, mano. Ninguém tá falando de Oscar ainda, não dá ideia, não. Não dá para entrar nesse trend, pelo amor de Deus. Mas é fofinho, o filme vale a pena ver, é gostosinho de ver, não te ocupa nada. Vai terminar, talvez você pense sobre ele 2 vezes até o fim do ano, depois disso. E acabou. É isso. Muito bem. Então o filme chama-se Cha-Cha Real Smooth, ou... Como é que é o passo? Primeiro passo? O próximo passo. Próximo passo. Tá na Apple TV Plus. Tá, falei que ia falar de filme nojento, vou falar de outro filme nojento, mas muito bonito. Filme muito esperado esse ano, pelo menos pela gente, que é o filme novo do Alex Garland, Men. Esse talvez Homens, valha... vai ficar? Não sei. Ele sai... Não, acho que é só Men mesmo, até em português. Olha. Ele chega em setembro só, vai demorar pra caramba, e é por isso que eu não quis esperar. Porque, sacanagem. O filme saiu faz mais de um mês. Bom, Men é um filme novo do Alex Garland, que é o cara do Ex Machina, do Annihilation e do nosso querido Devs, que a gente fala aqui várias vezes. Já fez episódio só do Devs. Então é um cara muito filosófico, não muito esperançoso com a humanidade, mas que faz coisas muito bonitas. Assim, a fotografia é sempre bonita e o clima é interessante. E esse filme é com a Jessie Buckley e não é muito diferente dos outros nesse sentido. Assim, Quem é a produtora? É A24 também. Pois é. Mas é um filme muito, muito, muito bonito mesmo de ver. Assim, super interessante. Assim, até chegar à parte nojenta, que é mais no final, ele é muito bonito mesmo. Mas a premissa é simplona, que eu vou falar o mínimo possível, porque se você quer ver... Assim, já de começo, vale a pena ver. Vale sim. Eu entendo totalmente quem detestar o filme, mas eu acho que vale a pena ver mesmo assim. Se você gosta do cara, se você gosta de ser desafiado e de umas filosofias mais
mais tristes, assim, mas a premissa é a Jessie Buckley acabou de terminar o relacionamento, aconteceu uma tragédia, que aí vendo o filme você descobre, e ela aluga tipo um Airbnb numa cidadezinha, num um castelo não, né? Uma casa bem grande no interior, bem interiorzão da Inglaterra, assim, bem fugida do mundo, pra ela meio que esfriar a cabeça. Ela morava em Londres e saiu. E ela chega lá e famoso coisas estranhas acontecem. Mas o que já dá pra ver logo de começo é que todos os homens do lugar têm a mesma cara. Que não é a cara do ex dela, mas é um cara específico, um ator que fez o Years and Years. O nome dele é Ele Rory. tá com a cara meio mudada, não tá, não? Tá meio torto É, nessa... mais ou menos. Aí tem que ver pra Pra saber. causar um pouco de É muito estranho, desconforto. é muito desconfortável. Bastante. Mas assim, o filme lembra um pouco o Mother, do Aronofsky. Mother não, Mother! Né? Tem uma exclamação, a gente Tem exclamação, tem de tem que pôr. fazer. É nesse sentido de ser interpretativo, assim, em alguns momentos. Só que ele não é. Ele consegue ser menos sutil que o Mother, mais pro final. E, assim, as metáforas que ele quer passar. Assim, o filme chama Man, então ele é sobre. Basicamente, como os homens são. É sobre misoginia, é sobre como os homens tratam mulheres de uma maneira errada. Só que é curioso que o filme não é sutil em nenhum momento, mas ele também não fica no óbvio. Ele não vai fazer situações em que o homem é super machista e fala coisas claramente machistas assim logo de cara. Ele nessas interações assim ele é um pouco mais sutil. Mas é um filme muito subjetivo. Ele é subjetivo no sentido de que ele se passa muito na cabeça dela e como ela vê as coisas. E é muito interessante, dá um medinho em alguns momentos assim, e ele é nojento mais pro final, bem nojento. Eu recomendo quem gosta do cara, recomendo assim, quem ouve esse podcast provavelmente vai gostar. Mas não mantenha esperanças muito altas, assim, porque tem muita gente que não gostou. Não só porque é nojento e tal, nojento beleza, mas é só porque ele acaba dizendo menos do que ele poderia dizer. Entendi. Mas, assim, vê aí se você, dependendo do quanto você curtir ou achar que tem coisa pra falar, a gente pode dedicar mais tempo aí com spoilers em algum episódio futuro. Então o filme chama Men, de Homens, do nosso querido Alex Garland. Vai sair no Brasil só em setembro, mas já saiu em digital na gringa pra você alugar, comprar, etc. Bom, então mais um que o hype não segurou, mas Não, vale a eu pena um ainda. pouquinho. Esse não me decepcionou, pelo menos. O Tá Crimes of bom, the Future me decepcionou, esse não. tá. Então tá anotado aqui. O meu próximo é um que eu não tava esperando, não sabia que ia acontecer, e era melhor que eu não soubesse. É um especial do Norman MacDonald, chamado Nothing Special, que tá no Netflix, É um especial que póstume. não é especial, né? Mais ou menos. Basicamente, ele sabia que não tava lá 10 de 10 e tava na pandemia, não sabia se ia conseguir ficar bem para conseguir sair para fazer um especial com plateia, eventualmente, e resolveu gravar da casa dele com o diretor e tal, tudo por Zoom, um mini estúdio, quase como o que a gente tem em casa montado. Realmente nada especial de montagem e assim, é duro de assistir, porque o timing não tá certo na maioria das coisas. Eu acho que ele fica esperando, como não tem resposta nenhuma, o tempo às vezes fica errado em algumas coisas. Você assistiu? Não, não vi. Ele separa o tempo pra piada e pra plateia rir e a plateia não existe, é isso? Não, às vezes ele não dá esse tempo e às vezes ele dá. E quando ele não dá esse tempo faz falta, porque parece que fica atropelado. Sabe, já sai um em seguida do outro. E às vezes tem assuntos que são polêmicos, que ele fala brincando com a polêmica do assunto, e que a entonação não sai certa. Fala. Você sabe que é uma piada e que ele tá brincando com aquilo, mas ao mesmo tempo te dá um desconforto, porque não fica do jeito certo, assim. Ele fez de uma vez só, né? Ele fez de uma vez De uma só, vez né? Não só. tem, não De tem uma vez corte, só. não tem nada. Só ele Nada. como se ele estivesse se apresentando ao vivo,
Só que na webcam dele, né? Webcam não, né? Mas na câmera É isso do mesmo. computador ali. É isso mesmo. É assim, é um cara que eu gostava, que eu acho tem coisas muito, muito legais. Não é um especial fácil de ver. Tem coisas boas no meio, mas a maior parte não é. Eu vou te dizer assim que tá pra 65, 35, assim, de coisas boas em 35. Não é um hate muito fácil, não. Então, tipo, se você gostar muito do cara, assiste, porque é a última coisa que vai ter pra ver dele. E tem Mas um adendo no filme que são comediantes falando dele, não tem? É junto, é tem, grudado tem- ou é separado? é separado. Ah, tá. Ele é ele sozinho. É o tempo todo ele na câmera falando. Tá. Não, eu quero ver, eu vou ver, mas ainda não tive oportunidade. Então chama Norm Macdonald, Nothing Special, tá no Netflix, e é o póstumo, Gosto. é o que ele gravou pouco antes, quando ele já estava bem mal e no meio da pandemia. É o Isso. Inside do Bob Burnham, outra versão, né? Outra versão, é. Tá, eu vou falar meu terceiro e último nojento aqui Rapaz, a do trinca dia. nojenta. Esse também é bem nojento. Tá tudo bem com você, Davi? Eu tô numa vibe coisas nojentas, por acaso, né? Essas coisas saíram agora. E também numa vibe de robôs, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a terceira coisa nojenta, com certeza você conhece o trabalho desse cara. O cara chama-se Phil Tippett e ele fez a animação stop motion desde o Empire Strikes Back lá. Ele fez o Tonton, ele fez os robôzão lá, o AT-AT. Ele fez os robôs do Robocop. Ele fez, principalmente, acho que o melhor trabalho dele são os dinossauros do Jurassic Park, ou que é quando era stop motion. Aliás, meio que tudo, porque o stop motion dele informou a computação. Ele é, tipo, o cara principal de stop motion dos últimos 40 anos. O cara tem uma obra fenomenal de blockbusters e coisas. Ele é meio que o Ray Harryhausen da geração dele, que é depois. E, em paralelo, desde o Robocop, desde o final dos anos 80, ele começou a fazer um projeto pessoal dele, chamado Mad God, que ele fez assim no tempo livre, com voluntários, sem grana nenhuma, e ele foi fazendo pouquinho em pouquinho por ano, e às vezes parava anos e tal. E agora, em 2022, saiu o filme pronto. É um stop motion inteiro. Primeira coisa que ele faz do começo ao fim, assim, o primeiro, que ele não é só o colaborador, o primeiro filme dele mesmo. É um filme que não tem diálogo nenhum, praticamente não tem plot, tem um plot assim meio solto e é bem nojento. É um stop motion super bem feito, super assim, do melhor possível, e é praticamente uma visão do inferno. Uma coisa meio, não é bem pós-apocalíptica, mas é tipo um mundo devastado, com as coisas se matando umas às outras. É um cara que é tipo, um monstrinho descendo para resgatar alguma coisa, mas essa coisa também não tem nada, não tem nada de bom assim que acontece no filme. É tudo muito nojento, tudo muito cruel. A sensação que o filme passa é de crueldade. E assim, tanto que esse filme saiu no Shudder, né? No canal de terror, no streaming de terror. Não é um filme de terror necessariamente, mas ele tem essas imagens nojentonas, assim. E eu entendo um pouco do ponto de vista dele de tratar de temas de repulsa e de opressão e de coisas matando coisas, que é meio que uma coisa que a geração dele tinha bastante lá no meio do século XX de criticar. Tem essa coisa da guerra nuclear e tal, mas também tem uma crítica mais à modernidade, à industrialização, a como que a gente faz toda linha de montagem e como que a gente usa os animais. Tem todas essas ideias pipocando assim, mas são ideias que meio que são ideias que a gente está vendo há 100 anos. Tá? São ideias que estão na cultura pop há 100 anos, na cultura não só pop, né, na cultura em geral, sendo discutidas e criticadas, e não parece que ele traz nada de diferente para falar, além de olha que nojento que é isso. Então é interessante de ver, sim. Não dá para recomendar muito assim, se você, só se você gosta muito especificamente desse tipo de coisa.
O bom é que é curtinho, tem 1h10, eu acho. Se você quiser ir vendo em partes, também vale a pena, porque meio que você não precisa de um flow muito grande, assim, de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo mais ou menos aleatoriamente. Tem um mínimo de historinha ali, mas não é grande coisa, assim, não é nada que precise. Mas, assim, é interessante se você gosta de animação, se você gosta de stop motion, se você gosta dessas coisas mais nojentas. Mas é pior do que eu esperava, mais uma vez aqui. Então, o filme chama Mad God e é Eu do ouvi falar Phil bem, esse que é Tippett. engraçado. Saiu num Então, monte de lugar falando do eu vi filme, gente eu falando bem, até mas me animei. também vi gente falando mal. Então, eu acho que esse eu tô menos sozinho do que no Cronenberg. Tá, De achar no que ele... Cronenberg você tá... Eu tô bem na minoria. Então, vejam o do Cronenberg aí e me falem por que eu tô errado. Bom, minha última dica é dupla, mas podia ser uma só, né? Saíram os 2 últimos episódios de Stranger Things, você já deve ter assistido, você que tá ouvindo. Você que tá ouvindo, O- porque eu não vi. Eu parei na terceira. então, essa temporada eu acho que provavelmente seja a melhor temporada do Stranger Things. Tá muito bem feito, é uma progressão muito boa dos personagens, é o meio que o que tava todo mundo esperando e com um pouco mais. E tem momentos de tensão, tem momentos de empolgação, tá tudo ali, tá tudo muito bem feito, muito bem amarradinho. Eles fizeram acho que 7 ou 8 episódios, fizeram um break de quase um mês e lançaram os 2 últimos episódios que poderiam ser 4. Porque um episódio tem 1h30 e o outro tem 2h20 ou 2h30. Então, somando, daria pra fazer 4 episódios de 1 hora. Jesus. Então, são 2 episódios, mas poderiam ser 4. Pra fechar essa temporada, que é a penúltima, né? A quinta temporada vai ser a última. Até porque não teria como não poder ser. Pra quem viu, sabe do que eu tô falando. É legal, tá muito bom, tá muito bem feito. Eles conseguem amarrar todos em volta de um mesmo acontecimento, sendo que cada grupo tá super distante um do outro. Isso é muito bem feito, eles fazem isso de uma maneira muito bem feita. Então, no final, todo mundo tem uma parte, tem um papel, tem uma coisa para fazer no problema maior. Além do Stranger Things, voltou a terceira temporada de Umbrella Academy, né? Lançado tudo de uma vez. E teve a volta do The Boys. Eu cheguei a falar aqui, né? Do Falou. The Boys. Falou. Então, os dois, eu tô juntando os dois numa dica só, porque eles são continuações super pertinentes, mas exatamente o que elas são. Elas são uma progressão da mesma história. Você não tem muito o The Boys com sei lá, acho que era o 6º episódio dessa terceira temporada. Todo mundo falando. Uma expectativa monstra porque o episódio chamava Hero Gasm. Hero Gasm parece que foi uma edição de quadrinho que foi, tipo, super comemorada quando saiu. Todo mundo ficou impactadíssimo. E, cara, você assiste o episódio, ele é um episódio legal, ele tem boas. Tem coisas importantes que acontecem nesse episódio, porque vão impactar o resto da série. Mas é isso, entendeu? Tipo, é um episódio de The Boys, não é nada de absurdo, assim. Todos os episódios dessa temporada, eles são episódios de The Boys. Olha, a série que é desse jeito, continua desse jeito. É isso. É legal? Se você gosta de The Boys, você vai continuar gostando. A mesma coisa vale pro Umbrella Academy. Olha, é uma série sobre uma família disfuncional com superpoderes. Que toda temporada tá tentando salvar o mundo de um problema que eles mesmos criaram. Tipo, já que a gente existe, a gente cria um problema que vai colapsar o mundo inteiro e a gente precisa resolver esse problema que a gente criou. E é isso. As 2 temporadas são exatamente o que elas são. Elas são continuações da mesma série, sem nenhuma. Assim, se você gosta, você vai continuar gostando. E vai ser divertido de assistir. É bem feito? É, super bem feito. Então, não O é The uma Umbrella Academy temporada. é super, super bem feito. Não são temporadas que vão dizer pra você, olha, vai lá no começo e começa a assistir. Tipo, se você, Não, não. se você viu o começo, continua. Se você não viu, não tem por que continuar também. Não tem por que Não começar. tem, né? Se você começou assistindo The Boys lá, viu 3 episódios, 4, não gostou, e aí tá ouvindo todo mundo falar dessa temporada. E se você viu The Umbrella Academy, viu 3, 4 episódios, e tá todo mundo falando, não, agora os caras
Meu, é exatamente a mesma série, só que temporadas mais pra frente. Não mudou nada, a história é legal. Umbrella fica correndo. Tem aquela coisa que é sempre divertida de ver, né? Quando a série foge do material original e aí ela fica tentando aproximar de alguma maneira para os fãs do material original continuarem achando detalhes que tem no material original na série. É síndrome de Walking Dead. Walking Dead demais, demais. O Game of Thrones fez um pouco isso, né? Tipo, seguiu muito os livros, aí quando acabam os livros muda completamente o ritmo, muda tudo, e eles ficam tentando trazer personagens pra você falar, ah, é verdade, olha esse cara, é verdade. E o Umbrella Academy, eles estariam no terceiro arco, né, dos quadrinhos, e o terceiro arco acho que chama Hotel Oblivion. E é uma coisa louca. Os quadrinhos é completamente outro ritmo, outro tipo de coisa. É praticamente como se fosse um. Eu vou fazer uma comparação ruim aqui, mas bear with me. Você tem um bipolar. Então, tipo, os quadrinhos são a parte mania e a série é a parte depressão, assim, do bipolarismo. Porque o quadrinho é ligado no 330, cada quadro do quadrinho são 30 coisas acontecendo, é tudo super colorido e sem pé nem cabeça. Assim. Tipo, claro, a história tem pé e cabeça, mas tipo, são coisas completamente sem noção. E a série não, a série é muito mais calcada em cada um dos personagens, como eles se sentem com as coisas e como é difícil eles serem quem são, crescendo nessa família completamente errada e absurda e em que eles sofreram abusos emocionais do pai desde o começo e tal. Então, é outro jeito de contar a história, são outros ritmos, outras coisas, mas tá lá, né? Eles chegam nessa terceira temporada, eles têm de meter um Oblivion na coisa. Senão, peraí, a gente não tá falando dos quadrinhos. Cara, não precisava, sério. Vocês já foram tão pro outro lado, esquece. Só conta essa historinha pra gente aqui que vocês estão contando e tá tudo bem. Quem lê o quadrinho. Quem assiste a série, assiste a série. Não precisa ter, tirando os personagens, não precisa ter muito mais de ligação. Mas é isso. Muito bem. Então, Stranger Things, Umbrella Academy e The Boys, os três voltando. Muito bom. Bom, vamos para os pratos principais aqui. Lembrando, a gente vai falar do Inteligência Artificial, vai ter um trechinho de spoiler, porque acho que não dá para falar desse filme sem falar de spoiler. Sim. E Lembrando que a inteligência artificial saiu em 2001. isso. Então, mais de 20 anos aí para... E como foi um mega sucesso, você provavelmente já viu. E depois a gente vai falar do After Yang, que aí quase ninguém viu ainda, mas espero que veja. Então vai estar tudo marcadinho na descrição do episódio aí para você navegar os spoilers. Inteligência Artificial, projeto originalmente do Kubrick, depois do Kubrick com o Spielberg e depois da morte do Spielberg, da morte do Spielberg. Opa! E depois da morte do Kubrick, ficou um projeto solo pro Kubrick, pro Spielberg terminar. Então hoje tá bem. Tá difícil. Tá difícil. O Kubrick tinha idealizado esse projeto antes De Olhos Bem Fechados, que foi o último filme dele, porque ele morreu depois, né? Sim. É um projeto que fazia muito tempo que estava na cabeça dele, e ele chegou a desenhar tudo, e quando ele morre, o Spielberg meio que assume o manto e faz o filme. Isso, mas já era uma coisa que ia ser uma colaboração. Em algum momento já tinha virado uma colaboração. Mas é um filme sobre se passa no futuro médio distante, né? Talvez 200 anos do futuro, em que o aquecimento global derreteu todas as calotas e que as cidades costeiras do mundo inteiro estão completamente inundadas. É um futuro onde, falaram no começo, né, milhões de pessoas morreram, mas os países desenvolvidos que sobreviveram conseguiram manter a população numa bonança assim, depois disso. E é nesse ambiente que o filme se desenrola. Um lugar onde robôs são parte natural do cenário, as pessoas usam robôs porque, fala ali no começo, né, que por causa os países tiveram que fazer um controle populacional maior, por isso muitos casais não podem ter filhos, e isso gera um problema. E é Ou pode ter um filho só. E é nesse ambiente em que a história se desenrola. Então, uma empresa que já faz robôs
Os robôs são muito parecidos com os humanos, são servos, são máquinas, né? Só que o William Hurt, que é o presidente de uma dessas empresas, quer fazer um robô para ser amado. É um robô para substituir pessoas que não podem ter filho, para ser o filho da pessoa. Um robô que tem essa ligação emocional com a pessoa. E a questão ali que é posta no começo é, beleza, você pode fazer um robô que ama, mas você consegue fazer com que o humano ame de volta? Qual que é a responsabilidade da gente como criador para a nossa criatura? Quando a gente cria alguém que nos venera. E essa questão é imposta assim, em texto, as pessoas conversando logo no começo, e aí ela vai se desenrolar na história do filme todo com o David, que é o robozinho feito pelo Haley Joel Osment, entrando na família de um casal que tem um filho que tem uma doença grave que está em criogenia porque eles não têm tratamento, para ser o substituto, filho substituto. E a mãe fica reticente de se apegar ao robozinho, mas acaba cedendo. Então, eu lembro de ser um filme que ele pegou muita gente por ser... Muita gente não gostou dele por ele ser muito sentimental. Principalmente no começo e no final, o Spielberg, tipo, aumenta o volume ali da música que nem é do John Williams, acho que é do Howard Shore, que também é um compositor sentimental e tal, mas ele apela bastante para música instrumental ali, para aquelas coisas que o Spielberg gosta de fazer, para fazer você sentir, olha, essa cena você tem que sentir isso. Então muita gente achou, muito açucarado, muito não sei o quê, e eu gostei desde o começo do filme, assim, mas eu acho que vendo agora com distância, eu já revi algumas vezes desde então, mas revendo agora com distância, eu acho um negócio meio brilhante, assim, porque ele tem o sentimentalismo da trilha, ele tem uma aparência de sentimental, mas ele é muito triste, ele é muito sombrio, ele é muito pessimista. Assim, eu acho que isso é que mais me chamou a atenção dessa vez. Como é uma história pessimista. A minha relação é um pouco... Eu, quando assisti a primeira... Era um projeto que eu já achava estranho do Kubrick estar envolvido, porque eu falei, nossa, mas é meio Pinóquio, né? Tipo, é Sim. muito... Né, uma alegoria muito clara, assim, né, e com esse paralelo com o já tão manjado da literatura e do cinema mesmo, né. E aí eu Sim. lembro que eu vi com um certo pé atrás, assim. Gostei, mas não fiquei super impactado na época, não. Hoje, né, revi também pra gente gravar. Já também revi outras vezes, porque vira e mexe ele passa na TV e eu, como é um filme que é um filme bom, eu deixo passando. Então eu já revi vários pedaços, talvez tenha visto inteiro, eventualmente e tal. Mas pra ver agora, pra gravar com você, foi diferente. E eu acho que me impactou de uma maneira muito diferente, na verdade. Eu acho que, especialmente esse negócio, ele fala do Pinóquio, né? Sim, claramente. É tão óbvio que ao pôr o Pinóquio na obra, ele já tira qualquer argumentação que você possa fazer nisso daí. Porque ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe que esse paralelo ia existir e foda-se, não é isso, não é sobre isso. Sim. É interessante, né? E realmente, ele é um filme muito sombrio e muito triste. Muito, muito triste. Especialmente, assim, dá pra você ver quase todos os personagens ali têm uma faceta triste da história própria ali, né? Não Então, tem... eu quero falar disso em spoilers, mas basicamente todo mundo, assim, 100% dos personagens que tem alguma agência ali que fala, são crianças. São crianças que não têm maturidade emocional. São crianças que querem tudo ali naquele momento, não pensam no futuro, não pensam nos outros, não pensam na relação que eles têm com os outros. Isso serve para o William Hurt, para o presidente da empresa, isso serve para os pais do David, isso serve... Bom, não quero falar muito spoiler, mas isso serve até para o David, que Sim. tudo bem que ele é um robô feito para ser uma criança, mas todo mundo tá ali, acho que tem uma exceção talvez, que a gente pode falar,
Mas todo mundo tá ali pra cumprir os próprios desejos e foda-se o que você criou, foda-se as relações que você cria. E assim, isso E é não é um demérito do engraçado que filme, não. isso... Isso eu acho que é um mérito Não, do é de filme. propósito. Sim. É de propósito. Isso é apontado, acho que na primeira cena do filme. Né, como você falou, quem tem alguma agência, né, quem faz algo no filme tem voz, ela vai mais para esse lado. Mas quem não tem, que tá ali só para rebater ou só para participar, várias vezes aponta, né? E no primeira cena do filme, a colega, né, que ela é só chamada de female colleague, Uhum. ela fala pro William Hurt, ela vira para ele e fala: "E aí, querido, mas isso daqui não cria esses Qual problemas?" que é a nossa É, responsabilidade, né? Ela fala. é isso, a gente tem uma responsabilidade aqui. Ele fala: "É". E a resposta dele é bíblica, mas tipo, desculpa, não que, cara, ele fala: bom, Deus não criou Adão para amar a ele?" Ah, meu Deus do céu, cara. Né? E qual que é a consequência Exato. disso, né? Muito É um bem. absurdo, mas Acho que antes de spoiler, acho que dá só pra falar. Acho que é um filme que inaugurou a estética de alto contraste dos anos 2000, assim, que o Spielberg usou muito. Eu acho que é ruim. Ele é um filme que podia ser. Ele é bonito, tal, principalmente no começo e no final ali, mas ele tem essa fotografia de aumentar o contraste que ele usa no Minority Report, ele usa até no Indiana Jones que ele fez, assim, que deixa os filmes com uma cara muito, muito específica e muito feia, na minha opinião. E e muito de que filme, né? mas tipo, acho que o pior exemplo que eu posso dar é o Transformers, usa esse tipo de coisa. Sabe, os primeiros ali, que eu nem sei dos outros, mas é uma coisa muito contrastada e escura que tira muito detalhe tira muita textura da coisa. Fica uma coisa meio que era pra ser moderna e tal, mas acho que passou a fase. Mas vou fazer aqui um adendo, já que você falou do visual. Uhum. O Spielberg, ele se inspira muito no enquadramento que o Kubrick usa, né? Nesse filme. O Kubrick usava enquadramentos que qualquer cena parecia muito grandiosa, né? Então, lugares eram sempre muito abertos, com o pé direito pegando e tal. E ele É, carrega essa visual do Kubrick pro próximo filme dele, que é o Minority Report, né? sim, O sim. Minority também tem várias cenas em que eu olho e falo, cara, isso aqui foi o Spielberg ou foi o Kubrick que fez? Aquela cena quando eles vão ver os caras que estão no Minority, que estão presos e tá tocando Jesus Alegria dos Homens Sim. Aquilo, tipo, ao jeito que abre e tal, você fala, porra, eu já vi, o Kubrick filmaria muito parecido com isso, esse take aqui. Então, tem um impacto, né, de trabalhar com um cara que, pra ele, talvez fosse meio que um cara pra se espelhar, né, de certa maneira, assim. Então, Eles eu eram. senti, nesses dois filmes, eu senti muito, assim. Sim, eram dois grandes diretores, o Kubrick mais velho, claro, né? Muito mais carreira, mas acho que eles eram opostos na. Todo mundo fala, né? Que o Spielberg é muito sacarino, assim, muito açucarado, e o Kubrick é muito frio, muito. Então, combinar os estilos aí não ia ser fácil de qualquer maneira. Mas saiu um negócio. Podia ser melhor, podia. Acho que se tivesse o input do Kubrick, sairia um filme mais interessante, eu acho. Mas do jeito que ficou, eu gosto bastante. O que eu não Uhum. gosto muito é meio que do pacing do filme, assim, do ritmo do filme. Porque ele tem meio que 3 ou 4 Tem momentos, barriga. assim. Ele tem. Mas assim, principalmente o meio do filme, na parte da fuga dos androides ali. Eu entendo por que tá lá, eu acho que é uma parte importante pra estar lá, mas é desagradável, é difícil de assistir. E não combina com o resto do filme. Mas acho que em spoiler é melhor a gente falar. Melhor a gente separar pra. Justo. Então, vamos lá. Vamos pra spoilers pra inteligência artificial aí, que você já viu, então segue com a gente. A Flash Fair é importante, é legal estar ali, mas eu acho que chega num ponto de que ele quer te passar que os humanos são cruéis, como sempre foram, já fizeram esse tipo de coisa com pessoas, com animais, tipo Coliseu Romano, mas eu acho que fica tanto tempo ali
que meio que me tira do filme em alguns momentos, assim, tipo, tá sendo cruel por ser cruel, sabe? Você matou o Chris Rock ali, o robô do Chris Rock, eu nem lembrava que era ele, de uma maneira Não, eu super também não. grotesca, e aí você continua fazendo isso, você mata mais um, e você mata mais um, você explode uns 3, você derrete uns dos 2, 3, se derrete babá. Acho que podia dar uma baixada ali, sabe? Podia fazer uma coisa menos demorada nesse... Né? Porque tudo bem que é uma crítica esse tipo de coisa, mas quando você mostra muito, muito, muito não para, deixa de ser uma crítica e passa a ser não um apoio, mas você tem que dosar. Eu acho que faltou dosar ali. Uhum. Mas o que eu ia falar daquela história de todo mundo ser crianças no pior sentido da palavra. Né, o William Hurt já falou, né, quer brincar de Deus ali. Por quê? Porque ele quer o filho dele de volta. Ele quer o filho dele que morreu, quer igual ao David. Uhum. E foda-se as consequências. Tipo, não importa que tenha consequências. Não importa que eu vou morrer e o robô vai continuar pra sempre. E não importa. Eu quero ele e Não, eu o que quero importa agora. sou eu aqui. A mãe, a mãe do David lá, ela, não, ela começa reticente, mas ela acaba entrando na onda e beleza, agora eu quero, mas agora eu não quero mais, porque virou um problema. Então não tem Uhum. menor responsabilidade para com a criança. Vai devolver a criança e para no meio do caminho e solta ela no meio do mato. Tipo, que absurdo. Tipo, quem faria isso? Uma criança faria isso, não um ser humano. Assim, um ser humano não, né? Uma pessoa responsável não faria isso. Tem N outras Aquela coisas que coisa, fariam né? isso. Eu preciso doar meus gatinhos porque eu tô mudando pra uma casa menor. É a mesma, só que Isso. preciso doar minha criança. Exatamente, É isso. exatamente. O pai do David lá, o marido da Mônica, é um banana também, que ele vai na onda do que falam que é legal pra ele, e ele vai. Então no começo o David era legal, depois não é mais legal, e beleza. Devolve ele, foda-se. O Martin, que é o menininho que acorda, é um piece of shit, assim, um ridículo moleque escroto pra caramba. É Escroto. assim, meio que tudo bem que ele é criança, né? Ele pode superar isso, mas a gente Uhum. não vê isso no filme. Então provavelmente ele não superou. Ele cresceu pra ficar igual aos pais. Pois é, o pior, né? E o Uhum. próprio David passa por cima de qualquer consequência pra fazer o que ele quer, ao ponto de que Opa. quando é dada a escolha pra ele lá no final do filme, quando os robôs super Mais um dia com a avançados mãe. de ter mais um dia com a mãe, ele escolhe e os caras e o robôzão fala lá, né? Aliás, parênteses, são robôs, não são aliens. Tem gente São que acha que é robôs. alien, tem gente que acha que é alien, não são aliens, não faz sentido ser alien, a história não é de alien, a história é de robô. A história do criador, da criatura procurando o criador. Então, por favor, não tem espaço para alien aqui, robô. Então, quando o robô master avançado lá fala para ele, olha, a gente só consegue por um dia e eles vão morrer, e o David fala, não, eu quero agora, foda-se, faz aí, já. E aí a mãe acorda e a mãe vira um brinquedo pra ele, né? A mãe vira. Uhum. É. E ele, A minha, beleza, ele faz. a minha bonequinha de um dia. E ele não conta pra mãe que ela vai morrer, porque senão ela vai se desesperar. Vai surtar. Então, tudo envolve esse sentimento assim de tipo, Onipotência. somos egoístas, a gente quer o que a gente quer e a gente não se responsabiliza pelo que a gente cria. Isso. Não, eu tenho poder pra fazer o que eu quero, e é isso. E acabou. E, porra, é um filme do E eu. Spielberg com musiquinha emocionante do Fofa. menininho. Sim. Eu acho que isso que é a parte brilhante do filme que muita gente meio que passa despercebido, assim, pra muita gente. Que a pessoa foca na parte do... esse final que... Esse final tá sendo... Roubou no final, porque deu tudo que o menino queria e a história acaba assim. Não, a história acaba com os dois morrendo, porque fala que ele também Uhum. não acorda mais. Ele vai pra E... onde os sonhos são feitos. Exatamente. Então, eu acho que é um filme bem pessimista, bem pesado, assim, se você for ver. E o Haley Joel Osment tá, assim, perfeito, assim. Eu acho acho que ele tá melhor que No Sexto Sentido. Acho talvez uma das performances de criança mais adequadas, Eu assim, acho pra ele. estranho não ter sido. Ele não foi indicado pra Oscar, foi? Nesse Não, daí? ele foi indicado pelo Sexto Sentido no ano anterior, ou 2 anos Então, antes. porque eu acho que ele tá melhor. São, assim, ele era uma criança, né?
muito fofinha de rosto, assim, super padrãozinho, vamos dizer. E cresceu pra virar um adulto estranho. Mas É o. porque a cara dele não cresceu, né? Ele cresceu em volta da cara É, dele. Mas ele é um bom ator até estranho. hoje. É que no, Até no, hoje. no Inteligência Artificial ele tá, assim, Um perfeito. passo além. Assim, é perfeito. Né? Ele tá creepy do começo ao fim, desde a primeira cena. Porque ele é bonitinho, mas creepy, de um jeito que Super o creepy. Ele não Macaulay pisca, Culkin né? nunca seria. Quando o Macaulay Sim, Culkin, quando era criança, era o bonitinho mais cool. E sim. mesmo quando ele fazia filme mais sombrio, assim. O Harley Joe, não, ele faz o bonitinho creepy, assim, no último limite. E esse é o filme perfeito pra ele usar isso. O Spielberg falou que ele não considerou absolutamente nenhuma outra criança pro papel. É, pois é. Desde o começo ele queria o Harley Osment. Mas que, assim, eu acho que isso é um belo take do filme, né? Essa coisa do egoísmo de todos os personagens, de estarem só interessados no agora e não ter nenhum pensamento sobre como o que fazer depois, né? Mas o tem outras coisas que dá pra tirar, né, do filme, Hum, especialmente da relação de como os humanos, porque se a gente tem uma ligação entre o After Yang e o inteligência artificial é a relação dos robôs sentientes com emoções, né? Com sim. sensações, com noção de vida, com... E aí? O que, que você conseguiria tirar do inteligência artificial? Eu acho que, assim, o erro do David, da criação do David, foi... ele foi o primeiro robô que foi feito pra ter ligação emocional com os humanos. Todos os outros, incluindo o Jude Law, incluindo os robôs que são assassinados ali na Flash Fair, eles entendem a condição deles, né? Eles não... Quando o David aparece ali no meio da multidão para ser morto, a mulher fala, robôs não they don't plead for their lives. Eles não pedem misericórdia, assim. Eles aceitam a Uhum. condição deles e eles vão ser destruídos e beleza. O David tem essa simulação ele tem esse Não me comando mate. não me mate, por favor, me proteja, me proteja, me proteja. Então, e tipo, ao mesmo tempo, o robô velho lá, ele fala, você pode, por favor, desligar meu sensor de dor aqui? É meio uma coisa meio tragicômica, assim, de por que você faz um robô que Uhum. sente dor? A grande moral da história é por que você cria uma coisa que pode sofrer? Não cria uma coisa que pode Uhum. sofrer, não cria uma coisa melhor que você, que vai viver mais do que você e vai ter consciência de que vai viver mais que você. Então, acho que o filme não fala mal de robôs ou de criação de robôs no geral, mas ele fala da nossa responsabilidade para com isso. O David tem essa questão existencial, mais ou menos. Eu acho que ele é muito ele é muito programado. Quando ele está em Certo. perigo, ele entra naquele modo de me proteja, que ele quase matou o menino por causa disso, na Uhum, na piscina. piscina, sim. Não é uma coisa consciente, não é uma coisa do tipo, eu entendo a minha condição e sei lá, é diferente de um animal, diferente de um ser humano. Então, isso você pode dizer que está mais simulado do que claro. Tanto que ele não demonstra um raciocínio muito profundo no filme todo, né? Tudo bem que ele é uma criança, mas não parece nunca parece que ele entende o que está acontecendo. Parece que ele está ali só vivendo a programação dele. O Jude Law entende perfeitamente. Eu vou existir por esse período, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou cumprir minha programação, e quando acabar, acabou. A última frase dele é quando ele está sendo levado por helicóptero lá, Remember that I am, não é? Uma coisa assim. I am, e aí ele Uhum. fala I was. Ele tem essa consciência do impacto que ele tem no mundo, como nós temos, seres humanos. Eu acho que isso tem muito a ver com After Yang depois. Mas ele tá pleno. Beleza, se acabar, acabou. Uhum. E só lembrem de mim. Eu acho que esse é não sei se é um objetivo, assim, mas é um jeito de alcançar alguma paz interior. Que nós, Sim. humanos aqui, podemos usar isso pra nossa vida. Tipo, deixa acontecer o que tem que acontecer.
Então acho que o Jude Law Sim. é o único personagem que tem, assim, dos que tem que aparecem mais no filme. Assim, ele ainda, não sei se dá pra dizer que ele é egoísta, mas ele não é destrutivo, pelo menos. Todos os outros são destrutivos de Uhum. alguma forma. Tipo, tudo que ele faz ali de altruísta é porque ele quer se safar, né? Ele ajuda o David porque é uma oportunidade dele escapar. Ele acompanha o David. Acho que não tem muito um pensamento mais profundo, mais altruísta mesmo. Acho que é mais uma coisa meio oportunista, mas ele é benigno, né? Eu acho que ele nunca faz nada egoísta que Pra prejudica os outros. dar um de propósito, pelo menos, né? É. Ele foi framed, né, por isso que ele tava pra morrer, Sim, não foi? ele é acusado de matar a mulher de um cara que é bem no ar, né? Bem, essa parte é bem filme no ar. Recentemente a gente teve um cara da Google ou Hum. da Microsoft Ah, então, que até queria falar um pouco disso. você quer deixar isso pra falar depois do After Yang? Quando a gente for Não, acho que casar dá os pra, não, temas? acho que dá pra falar um pouquinho agora. Também Usar não de tem muito ponte? pra falar, né? Mas acho que tem a ver com o que eu tava falando do David viver a programação dele. É um funcionário, não era funcionário do Google, mas trabalhava pro Google ali pra testar inteligência artificial, Um principalmente PJ, você tá falando. até onde eu sei um PJ, não tenho muita certeza, mas o papel dele era aperfeiçoar uma inteligência artificial, que é das mais modernas que tem, de texto, de conversa, para meio que dar uma filtrada para ver se o cara se não aparece coisas racistas no meio, coisas problemáticas assim. Porque essa inteligência artificial se alimenta de coisas da internet, de interações pessoais da internet. Por isso que ele é tão bom em linguagem. E aí o cara falou que ele achou que acho que é Lambda o nome, eu não lembro o nome específico desse assistente, dessa inteligência artificial. O cara disse que essa inteligência artificial adquiriu consciência. E aí ele tem toda a conversa que ele soltou. E realmente, tipo, as interações são muito mais complexas do que você falando com a Siri, assim. São perguntas Uhum. existenciais, perguntas bem profundas mesmo, e as respostas são todas, assim, dando a entender de que o bicho tá vivo, basicamente, tá consciente. E o Uhum. cara foi ao ponto de avisar todo mundo e ele foi posto de licença. Tipo, segura aí que não é bem assim, calma lá. Descansa, né? Descansa um pouquinho. E, inclusive amigos nossos, né? A gente passou no nosso grupo de conversa assim, passou essa conversa toda e dá pra, assim, não vou dizer que dá pra cair assim, acho que dá pra você argumentar que o bicho pode ter consciência ali, mas quando você vai descobrindo um pouco mais, aquela inteligência artificial é feita em cima de linguagem. Então ela é muito boa em linguagem. Boa ao ponto de enganar. Assim, falou teste de Turing lá no começo. Essa máquina passou no teste de Turing facilmente. Porque o cara acredita que, que, que é um humano ali, que poderia ser um humano. Mas, na verdade, ela só tá simulando coisas. Porque, para perguntas do tipo: o que é amor para você? O que é uma coisa boa para você? Ele fala: é estar com a família e ver as pessoas felizes e tal. O bicho não tem família, sabe? Ele tá falando coisas em que ele sabe que outras pessoas consideram boas e tá usando como se fosse para ele ali. Ele tá simulando uma coisa, ele não tá Uhum. efetivamente sentindo. Aquilo é uma simulação controlada, não é um ser sentiente mesmo. Dá para argumentar isso, dá para argumentar contra também, dizer que a gente também não é uma simulação e tal. Mas eu acho que esse cara fez muito barulho para pouca coisa assim. Você pode dizer que estão abafando o caso e tal, mas eu acho que não. Você dá uma olhada no cara e no histórico dele também, não ajuda. Uhum. O cara é bem excêntrico, assim, não sei se dá pra botar E muita quanto. confiança no que o cara tá falando. E esse é o debate no final que a gente vai ter de ter, né? Claro, esquece que a gente pode não tá nesse nível ainda de programação, mas eventualmente, se você criar uma inteligência artificial que seja capaz de ter consciência de si mesma e saber da sua finitude, qual que é a nossa responsabilidade quanto a isso? Sim.
Eu acho né? que enquanto É a gente isso. perguntar pro bot ali o que você quer, o que você anseia, quais são os seus desejos, e não aparecer uma coisa existencialista, do tipo, uma coisa que um humano falaria, eu acho que a gente tá tranquilo. Então, calma lá, tem coisa para acontecer ainda. Mas o papel da responsabilidade se mantém. E eu acho que aí a gente entra no nosso segundo filme. Uhum. Podemos? Podemos, ótima ponte. Vamos lá falar do After Yang, que é um filme do Kogonada, que é um diretor sul-coreano, americano, que já tem um filme antes, que é o Columbo, a gente já falou aqui antes, Columbus, que a gente já falou aqui antes, brevemente. E antes disso ele era um ensaísta de cinema, um cara que fazia, tem o site dele, tem Kogonada, acho que é kogonada.org, alguma coisa assim. E o cara faz, assim, dos melhores ensaios sobre cinema que você pode imaginar. O cara é muito sensível, muito ponderado e muito inteligente, assim. Então, um cara muito respeitado no meio de crítica cinematográfica, assim. Ele fez o primeiro filme dele em 2017, eu acho. Eu fiquei muito. Eu pesquisando sobre o Kogunaga, eu fiquei bem interessado em ver os ensaios dele. É, Falaram, tava falando bem, eu são achei bem que valia bons, a são bem pena. bons. É, e tá tudo de graça ainda, só entrar no kogonada.com, mais fácil. Fala de, sei lá, do Before Trilogy, fala do 2001, fala do o que é neorrealismo. Todos são excelentes. Enfim, ele fez o filme de 2017, que é o Columbus, que é um filme meio Sundance, assim, só que mais refinado. E agora ele fez esse After Yang, que é uma história baseada num conto que está numa coleção de livros, uma coleção de contos de uma revista online. O conto tá, se você procurar o nome do conto no Google aí, tem um resultado lá que tem o conto inteiro. Vou botar o link aqui na descrição do episódio se você quiser ler. Só que assim, a trama é parecida, mas o clima é totalmente diferente do filme. After Yang é um filme com Colin Farrell e mais pessoas que a gente não conhece muito, assim, menos famosas, que é sobre uma família, que o Colin Farrell é o pai, tem uma menininha que é adotada, chinesa, e se passa num futuro não muito distante. Na verdade, eu acho que é um futuro de mais de 100 anos também. E essa menina, eles pegaram, como eles adotaram essa criança da China, eles tiveram a chance de colocar um androide educativo para ajudar a Hum. criar, como é que chama? Um adido cultural, acho que é o nome. Para ajudar a menina a ter mais relações, mais proximidade com a cultura dela, originalmente. Então, o Android é o Yang, e ele é feito na China, tem feições chinesas, e ele está ali para ajudar a cuidar da criança e para ensinar chinês, para ensinar coisas relativas, fatos, fun facts da China, e para Só um auxiliar na apoio criação da criança. sentimental, é. Isso. Então, o filme começa com um pouquinho da relação dessa família e Super a- divertido em super alguns divertido pedaços no começo. eles Sim. dançando ali na competição de dança, tipo um Dance Dance Revolution, não, mas esses como se fossem uns Kinect Dance assim da vida. Como é que é? Just Dance. Just Dance, competição online, que já dá o clima do filme, você vê que é uma pegada um pouco mais feliz, assim. E a premissa do filme é que o Yang pifa. E o Colin Farrell precisa ver se ele consegue consertar o Yang e ver quais são as implicações dessa vida, desse androide, que você não sabe se está morrendo ou não, e como que você vai lidar, como que a sua família vai lidar com esse tipo de situação. A premissa mais básica é essa. Mas o filme vai bem além, assim, em termos de temas, de quanto que ele explora. Já vou dizer que é meu filme preferido do ano, disparado, assim. Até mais do que o Everything Everywhere All at Once. Eu tinha visto esse filme no começo do ano, vi o Everything e agora revi e tá, assim, mantenho, assim. É um filmaço, pelo jeito que ele trata os temas, pelos temas que ele trata, pelo world building também, que é super legal, super bonitinho. Não, Eu acho não, que você colocou bem, é mais de 100 anos mesmo. é, Eles levam, eles não falam, né? Mas eles levam, o que eles mostram é o suficiente pra você saber que sim. tem aí um bom tempo. Também tem
Vai ter muito paralelo com o inteligência artificial aqui que a gente vai falar, mas também é um mundo em que bastante coisa mudou. Não fala exatamente de calota polar, Desastres de naturais. desastre natural, mas fala, dá a entender que a China foi. Falando um terremoto na China, que matou milhões, É. milhares. E essa menina é uma das órfãs desse terremoto. Mas dá pra sacar que tem uma coisa geopolítica pesada ali. É um filme que fala sobre racismo, mas não de uma maneira desagradável, assim. Claro, falar de racismo é sempre desagradável, óbvio, mas o filme é muito delicado. Acho que é essa a grande questão, assim. O tom do Isso. filme é muito, muito suave. Então, mesmo se eles vão falar de temas mais espinhudos, Uhum, eles tenham um cuidado de como tratar. sim. Ele trata de temas muito parecidos com inteligência artificial, mas é outro approach, assim, outro jeito de falar da mesma coisa. Não sei quanto que a gente vai falar pré-spoiler, assim, mas a princípio é isso. Tipo, é um filme muito, muito delicado, muito bonito, que trata de temas pesados, assim, como racismo, essas coisas, mas também de temas da relação dos humanos entre si e da relação dos humanos com a criatura, porque é um universo onde também existem robôs, assim, que são, no inteligência artificial, eles são chamados de mecha. Aqui eles são chamados de Technosapiens. Eles viraram, tipo, uma espécie, apesar deles ainda serem fabricados e tal, eles são tão complexos, tão avançados, que eles são considerados uma nova espécie. Sim. E é É tudo muito interessante, né? interessante, assim. Como a nomenclatura mostra, né? A intenção por trás. Sim, pois é. No inteligência artificial a gente para no robôs, né? No mecha. Depois a gente Uhum. vê que os robôs, tipo, Mais ultrapassaram os avançados. humanos há centenas de anos, né? Sim. E aqui a gente não vai tão longe, assim, mas dá para ver como que tem gente que dedica a vida inteira para estudar essa espécie e as coisas interessantes que eles têm, assim. Enfim, filmaço. Tem muito para falar ainda, mas em spoiler, eu acho. Ou você tem alguma outra coisa Sim. antes? Não, não, acho que é isso. Uma história de ritmo, né? Como eu falei, ele tem um ritmo muito pessoal. Tudo que o Davi pontuou muito bem aí deixa claro que é um filmaço com temas muito importantes, com uma história muito bem contada, mas ele não é ele é um filme que você tem de estar preparado para assistir. Você tem de falar, hoje eu vou assistir esse filme e assistir o After Yang, porque ele tem um ritmo muito pessoal ali. Não é um Tem filme que você pode uma. assistir comendo pipoca. Não, claramente. Tem uma parte no final, assim, a Yaskara, minha esposa, entrou no quarto quando eu tava vendo, meio no final do filme, e era uma cena muito escura. E era tão escura que parecia que eu tava com a TV apagada. Assim, ela falou, você tá dormindo já? Mas assim, o filme não é todo assim, mas é que ele é suave nesse sentido, que às vezes é pouco som, pouca luz, é só pra você sentir o que eles estão sentindo ali. E é muito bonito, assim, é bonito no nível. Ele tem trechos que lembram do Tree of Life. É nesse nível de beleza, de sutileza e de calor, assim, é um filme que apesar das pessoas não expressarem emoções super abertas, assim, ninguém grita, ninguém faz nada assim, você sente, tudo que eles estão sentindo, você sente na hora. Então, Mas tá todo mundo muito bem, né? Tá todo mundo muito sim, bem. pois é. O menino, o Yang, ele é assim, o Colin Farrell pra mim é sempre bom ver ele fazendo bons papéis, não dão sempre isso pra ele, na Às verdade vezes tem que quase pagar nunca. boleto, né? É. Não, eu acho ele ótimo e E ele faz coisa muito boa, assim. Aqui também no meio ele faz sim, umas porcaria. sim. Ele parece seguir meio que um estilo Nicolas Cage de escolha de papel. Tá pagando? Vamos lá, vamos embora. O menino, o Yang, é o Justin Min. Ele é do Umbrella Academy também. Ah, é? E ele Eu não mostra sabia. ele é um dos irmãos. Ele mostra um range muito legal no Umbrella, da primeira e segunda temporada para essa terceira. E ele vai por um caminho completamente outro nesse Yang. Então acho que é sempre bom destacar quanto que é um filme para ele funcionar muito bem nesse sentido,
né, dele poder ter transições leves e temas profundos, ele precisa muito de ótimas interpretações. E tá todo mundo muito bem nesse filme. Sim, pois é. Não são A muitos menininha personagens, também é muitos atores uma... também. Pois é. Acho que A menininha é um achado. a pior coisa da menininha é que ela canta muito bem. E É, meio que isso não parece que ela caramba. que ela é uma pessoa normal, assim, que ela é uma criança normal. Porque ela parece uma Será que ela profissional não é cantando. também um Tecnosapiens? Eu Vai acho que saber, ela né? é um Que Tecnosapiens. ficam as questões aí. Tá, vamos falar de spoiler, porque acho que tem coisa pra falar aqui. Mas a princípio procure esse filme, assim, quanto vocês puderem. Por enquanto ele tá pra alugar no iTunes americano. Se você tem conta no iTunes americano, que muita gente tem, vale a pena alugar. Quando sair no Brasil, corra, veja no cinema. Mas vai que é garantido aqui. Então, After Yang não tá disponível ainda no Brasil, mas uma hora chega. Então, vamos para spoilers pro After Yang. Spoilers! Então, o que o Inteligência Artificial tem de sombrio e triste e pessimista para a humanidade, esse filme meio que vai no lado oposto, né? Ele vai, tipo, a gente podia tratar essas criaturas de uma maneira melhor, mas a gente consegue ter essa relação, consegue ter essa ligação. Quando você vê a vida interior do Yang, você tá junto com o Colin Farrell ali, você vê o quanto que isso abre. Nossa, ele tem uma vida interior, ele tem uma vida não só interior, mas ele tem uma vida, tipo, Pessoal. enquanto ela tá na escola, ele sai, enquanto ela tá dormindo, ele tem amigos. Curioso que ele não saiba de nada disso, né? É uma coisa que, Uhum. poxa, você nunca Uma reparou que o família que moleque. não presta muita atenção, né? Porque realmente o Colin Farrell tá muito focado ali no chá dele e no casamento em que ele não se comunica com a esposa que tá acabando. Ele acaba não vendo a família dele como um todo, né? Que o Yang é parte da família. Mas quando ele percebe isso, e aí tem aquela montagem das primeiras ceninhas que ele vê, o quanto ele grava alguns segundos por dia, ali que eu peguei uma vibe meio Tree of Life, assim, porque são trechinhos do que o Yang pessoalmente acha válido guardar, né? Importante. São, então é ele olhando uma folha na árvore, é ele olhando alguém fazendo chá, e principalmente é ele olhando as pessoas da família dele. Olhando a menininha, olhando a família, tirando retrato. A abertura do filme é isso, né? Ele tirando o retrato com uma máquina fotográfica antiga, mas antes disso, ele tirando o retrato com a mente dele, Uhum. sem falar pra ninguém que ele tá fazendo isso. E eu acho que essa é a diferença da sutileza, assim, de um filme pro outro. São opostos nesse sentido. Tipo, dá pra ser bondoso, dá pra se relacionar com as pessoas de uma maneira construtiva, assim, mesmo você tendo essa relação de criador-criatura. Não acho que seja um jeito de ver a vida que você não precisa ver as coisas ruins. Não, porque o filme fala de coisas ruins. O filme fala do racismo, fala do preconceito que ele tem contra clones, né, que é uma Uhum. prática comum que o filme usa algumas vezes. Fala da superioridade intelectual que você pode ter com o seu vizinho, que, o meu vizinho é um bruto, o cara que pinta o rosto pra ver o Super Bowl. Ele tem filho clone, ele não é um cara refinado como eu, não é um cara que consegue ver as nuances do chá de verdade, que nem não vende o chá cristalizado porque é uma coisa banal, é um cara todo cheio de ritual, assim, para se sentir superior aos outros. E ele vai vendo que isso meio que é menos importante do que a relação que ele vai ter com a esposa dele, que ele tem que ter, com a filha dele. Acho uma cena maravilhosa como o filme acaba quando a filhinha dele vem de noite beber água, né? Quando ela faz o ritual. Uhum. E ele percebe que ela tem uma vida também separada dele. E eu acho que isso vira e mexe eu falo, né? Para quem tem filho, você vê as coisas de uma maneira diferente. É super legal quando você vê o seu filho tendo Uma vida dele. uma vida dele tendo pensamentos independentes, tendo quirkzinhos, assim, coisinhas estranhas que eles fazem, como que eles absorvem tudo que você fala para eles, tudo que o mundo traz para eles, e eles têm
os rituais deles. Eles soltam um jeito de ver o mundo que você não sabia que estava lá. Né? Ela gosta de tomar água no meio da noite com o Yang. E ele não sabia disso. Ela gosta de cantar ali do lado dele. Tipo, é tudo muito bonito, assim. É um filme muito, muito bonito que trata de temas pesados de uma maneira bonita. Acho que isso é que me atrai mais nele, assim. Ele tem um tema que permeia, né? Que é o tema da morte de alguém, né? Sim, Próximo e da pois vida, é. de como entender a vida separada de cada um, né? Como você dá o valor para essa vida que a pessoa tinha em separado, que esses pequenos mundos, né? Esses pequenos universos que a gente não conhece. Pois é. Então, E aí o filme tem o clímax do filme é quando ele descobre, ele vai analisando a cabeça de Yang, lá ele descobre que ele tinha comprado o robô usado, que tinha sido usado só por 5 dias. Ele abre a memória dos 5 dias, ele vê ali uma coisa meio que não diz nada, parece que o cara estava deprimido, e ele descobre que tem mais um boot ali, tem uma partição diferente, que é tão grande que ele não consegue nem abrir no espaço que tem na cabeça ali. Então ele tem que compactar os outros. E a hora que abre aquela explosão de imagens, assim, olha a vida que esse cara teve que eu não soube, não fazia a menor ideia de que ele tinha uma terceira vida antes, que foi por pelo menos uns 40 anos, eu acho, né? Uns 30, 40 anos. Porque é ele desde que cuida de uma. ele cuidou de um bebezinho e o bebezinho já estava adulto no final. Não, tem uma senhora, né? Porque a senhora que era a mãe do bebezinho, quando o bebê cresceu e saiu de casa, ele ficou cuidando da senhora. E ele cuidou dessa senhora há muitos anos e uma das mulheres que vieram ajudar a senhora na fisioterapia, ele fez uma conexão muito forte, que era a Eida. E foi tipo a paixão da vida dele, do robô, e ela morreu prematuramente no acidente. E aí acho que a velhinha deve ter morrido, não lembro se fala disso. Acho que não mostra. A gente meio que entende, né? Porque ela tá toda caidinha na cama, já tá. Pois é. Mas aí 20 anos depois, essa pessoa que morreu cedo foi clonada como uma sobrinha neta. E ele encontrou. A gente não sabe se ele ativamente foi buscar ou se ele encontrou por acaso ela no café. Você Sim. imagina como é que pode, se você visse uma coisa dessa, que numa outra vida você. É quase um papo de reencarnação, assim, né? Mas é tratado de uma maneira muito, muito, tipo, pé no chão, assim, muito. Ele só não. Só faltou o Colin Farrell ficar puto. Porque ele achou que tava comprando um robô com 5 dias de uso e tava comprando um robô com anos de uso. Assim não dá. Pois é, não, assim não dá, tem que reclamar no concessionário. No conto, ele é mais, o protagonista é mais assim como você tá falando. O Ah, ele é conto mais brutão? quem conta a história do conto é o protagonista. E ele fala: eu tava lá, ele tava tomando café e o Yang começou a dar pau, começou a bater a cabeça no cereal, assim. E é meio matter of fact, assim, não tem essa sutileza, ele não tem essa terceira vida, não tem nada disso. É mais do tipo, o que Entendi. eu vou fazer com esse robô que era parte da minha família? Como é que é a morte dessa pessoa que não era bem uma pessoa? Como que ela vai impactar a minha família? Só que ele é bem mais brutão, assim. É curioso como que é legal ver o que o Kogonada trouxe de novo para a história. Ah, é bom. Eu acho que essa É, sutileza é o principal, assim. o conto tá num livro que chama Children of the New Worlds, do Alexander Weinstein. Ele é contista, né? E parece que tem outras histórias dele, desse mesmo livro, que vão ser adaptadas para o cinema também. Ah, Eu não legal. li o conto. Eu não... Esse conto eu demorei, sei lá, 20 minutos pra ler, assim. Não é nada, acho que até menos. Não é super Saying longo. Goodbye to Yang. Saying Goodbye to Yang é o nome. O filme é bem melhor, mas o conto é bom também. Então, vou botar o link aí na descrição do episódio pra quem quiser ler. Mas você sentiu que faltava a sutileza e a profundidade de assuntos É outra do pegada, assim, Kogonada. é outra pegada. O conto fala sobre luto, sobre morrer alguém da minha família e como é que eu lido quando esse alguém da minha família era um robô. E é bem, no futuro bem próximo, assim, não é uma coisa mais distante. Tipo, ele fala de
um museu que tinha iPods, uma coisa mais próximo da nossa época. Ele não tem toda essa questão da vida interior do Yang, ou da vida interior das pessoas, de como que a gente precisa, como que a gente não sabe como que o outro pensa. E não tem todo o world building do tipo do museu, não tem o world building do carro autônomo que você pode plantar plantas no seu carro, sabe? Não tem essas coisinhas sutis, assim. A direção de arte do filme é maravilhosa, assim. Eu acho muito bonito. É bem timeless, assim, bem uma coisa que serve para hoje e serve para sempre. Eu gosto muito no Inteligência Artificial, mas muito também no Yang, mais até no Yang, é como é seamlessly, né? Tipo, você não tem uma pressão, um impacto, né? Parece que a vida continuou se desenvolvendo normalmente. Então você não tem um impacto de uma casa completamente diferente do que a gente já viu. É que o Inteligência Artificial tem uns tropeços, assim, né? Ele tem a casa super mid-century do casal, mas Isso, você vai ver o carro deles. Okay. O carro deles é um protótipo da Ford, super modernoso, que hoje já tá velho. Os devicezinhos que eles usam, tipo... Todos também... A Mônica, quando vai ouvir o filho na câmera criogênica, lá, ela põe um microfoninho, um alto-falantinho, assim, no vidro. Sim. O bagulho parece um MP3 player de 2004, assim, sabe? Muito plástico. Eu acho que isso foi uma coisa que o Spielberg percebeu e melhorou pro Minority. Ele percebeu... mais ou menos, porque... Assim, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que algumas coisas que o Minority Report trouxe para nossa linguagem visual também são ruins, que hoje são datadas. Primeiro porque são velhas e segundo porque não são factíveis. Do tipo você ficar manipulando vídeo e coisas na tela com gestos super amplos, assim, parece que você está fazendo... Assim, você precisa trabalhar e você precisa fazer aeróbica para trabalhar. Uma coisa que hoje em dia você faz a mesma coisa com a mão no teclado e no mouse ali, sem precisar se mexer. Sim. Mas eu entendo que tá mais refinado no aí eu acho que é pra dramaticidade, né? Um pouco, sim, com certeza. Pro visual. É que a gente aqui no mundo real que tirou as ideias erradas do filme e começou a fazer, quando saiu o Kinect, começou a fazer, toca a sua música aí no Spotify fazendo gesto. A cena é pra esse lado pra ir pra frente, a cena é pro outro lado pra ir pra trás. Cara, eu tô ouvindo música, não tô fazendo aeróbica. Sim. Mas dá pra fazer os dois. Pois é. No After Yang não tem nada disso. É tudo muito realista, tudo muito... Pode acontecer assim, mais tudo pé muito no chão. de bom gosto, assim. Sim. E pra fechar então, Dave, a gente falou inteligência artificial, a gente falou do caso do cara da Google, a gente falou do After Yang. O que a gente tira nesse... A gente falou bem de cada filme, dos temas contidos, mas tem um tema que permeia as 3 histórias. O que a gente consegue pensar com isso? Bom, a primeira coisa é não criem coisas que podem sentir dor e sofrer. A segunda coisa é toda história de robô é uma história sobre a gente procurando o sentido da vida, né? Quando a gente fez, a primeira vez que a gente falou de inteligência artificial aqui no podcast, um episódio acho que 20, bem antigo, era sobre Westworld, sobre inteligência artificial e sobre existencialismo. A gente nem falou, né, que o Westworld voltou. Pois é, voltou. E aí, você tá em dia? Tô em dia. A terceira temporada foi tão zoada, a terceira temporada, que não tem como a quarta tá assistível, mas não dá pra você levar em conta as coisas que aconteceram antes, porque não faz o menor sentido. Enfim, o Westworld também fala desse tipo de coisa. E na época que a gente fez aquele episódio, eu falei de um jogo que eu tinha jogado há não muito tempo, chamado The Talos Principle, que era um jogo era um puzzler, tipo um jogo de puzzle, assim, de quebra-cabeça, assim, mas o cenário é em primeira pessoa e você é um robô e você não sabe se você está numa simulação e você fica o tempo todo tentando descobrir quem é você, o que é. Tem um Deus falando com uma voz bem de Deus, como se fosse uma escritura, assim, o Todo-Poderoso. E você precisa descobrir da onde você veio, o que você é. E eu tô falando desse jogo de novo porque ele tava em promoção no Switch, eu comprei no Switch e tô jogando de novo agora. Todos os dias. Olha só. Então calhou desse momento. Desse momento eu tô vendo coisas de
existencialismo e inteligência artificial, assim, ao mesmo tempo, de novo. Mas você falou o que permeia todos, né? Eu acho que é essa questão da responsabilidade que você tem sobre o que você cria. Pode ser, especificamente, você vai criar uma inteligência ou um robô? Pode ser. Mas também pode ser uma coisa mais próxima. Como a gente trata os animais, como a gente trata nossos filhos, sabe? A gente tem responsabilidade, e essa responsabilidade às vezes a gente negligencia ou por egoísmo ou por falta de perspectiva. Você não sabe que você está fazendo uma máquina que vai durar milhares de anos. Eu acho que o grosso aí de todos esses é isso, tipo, a nossa responsabilidade pelas pessoas em volta da gente. Pessoas, crianças, animais, nossa responsabilidade nesse mundo, né? Tipo, a gente não está aqui sozinho. Acho que se for tirar uma moral de tudo isso, não estamos sozinhos. A gente já começa hoje a preparar os direitos dos Tecnosapiens. Eu acho que sim, eu acho que coisas, tipo, a gente tem que cuidar dos nossos direitos primeiro, tem, mas eu acho que é aquela coisa, né? É o paradoxo do Jurassic Park, que não é só porque você pode fazer uma coisa que você deve fazer uma coisa. E eu acho que, como a gente fala que a lei lunar, na Lua não pode ter país, então a gente desde agora já está definindo. Não tem ninguém na Lua, mas a gente está definindo que na Lua não pode ter país. Então a gente já pode também se adiantar em algumas coisas desse tipo. Porque parece que caminhamos nesse sentido, né? Tipo, se vai acontecer, então vamos preparar, vamos ver que tipo de direitos. A gente fala muito não, mas está se falando mais agora de direitos dos animais, de tratar os animais como pessoas, no sentido de pessoa animal versus pessoa humana. E isso vai acontecer também com inteligência artificial em algum momento. Acho que ainda não estamos lá, mas acho que dá para discutir sim. Porque a gente precisa de uma base ética antes de poder ter uma capacidade de fazer. Porque senão a gente começa a fazer sem pensar. Não avançar sem ter um chão, né? Pra você poder andar. Senão, isso acontece muito com a legislação, porque a legislação está sempre correndo atrás do que acontece. Sim, você tem que se antecipar às vezes, né? Às vezes é bom se antecipar para você poder construir em cima de um solo, um chão bom, né? Uma coisa que dê base, sustentação. Sim. Então, problemas para serem trabalhados, sem dúvida. Não é o mais importante do que está acontecendo? Não, não é. A gente precisa tratar isso com urgência? Não precisa, mas a ficção científica existe para isso também, né? A ficção científica existe para falar da gente hoje e também falar da gente, de como a gente pode ser mais para frente. Então, vejam After Yang aí, pensem nesse tipo de coisa. É isso por hoje? Por hoje tá bom. Então, muito bem. Então, se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com ou procurar a gente no Facebook, que é facebook.com/podcastcatchingup. No Twitter e Instagram nós somos @podcatchingup. E se você quiser falar comigo ou com o Davi, você pode procurar a gente no Twitter. No Twitter eu sou o @odesinformante. E eu sou @dedonato. No YouTube também a gente tá lá, Podcast Catchingup. É verdade. O Catchingup Podcast. Segue a gente no YouTube. Segue a gente no YouTube, que é legal também. Então, obrigado. Então, até a próxima, Valeu. gente. Falou. Falou.